A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia para todos, glória a Deus nas alturas. Agradecemos a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido. Grandes coisas o Senhor tem feito, né? Por mais que nós não venhamos enxergar, mas Deus tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Uma das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida é porque nós estamos de pé, estamos com saúde, graças a Deus, glorificando o nome do Senhor. Nesta manhã eu quero trazer uma palavra de reflexão para todos nós, em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Ao fazer uma reflexão dessa passagem, dessa mensagem, sabemos nós, no Salmo 139, que tem uma mensagem muito importante para nós, que diz assim: para onde, Senhor, fugiremos do Teu Espírito? Para onde fugiremos da Tua face? Então, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor esquadrinha o nosso coração, o Senhor está com seus olhos fixos sobre toda a sua criação. Ele conhece todos nós, nada está oculto aos seus olhos, longe do seu conhecimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nada está oculto que não possa ser revelado, pois a palavra mesmo diz que seriam apregoados nos telhados, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu estou olhando esse versículo para ver, para nós entendermos a grandiosidade do nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, Ele pode todas as coisas, é onipotente, onisciente, onipresente. Onipotente porque Ele é dono de todo o poder, onisciente porque Ele é dono de toda a sabedoria e entendimento, e onipresente porque Ele está em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das palavras que Jesus nos deixou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele estaria no nosso meio, né? Estaria ali no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Uma das coisas que eu quero relembrar a cada um de nós, que o nosso Deus, Ele está sempre a nos guardar. O Salmo 91 diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, não é verdade? E a Bíblia, a própria palavra nos notifica ali no Salmo 91, para que nós não possamos temer o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. E a palavra nos notifica bem claro, Deus nos notifica, diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 ao nosso direito, mas nós não seremos atingidos. Nós vemos no termo da palavra, nós vemos, se nós lermos a palavra e nos tomarmos entendimento, o nosso Deus nos guarda, meu. O nosso Deus, Ele cuida de nós. Nós vemos lá, quando Daniel, né, ali foi levado ao palácio, e ali Daniel, ele orava no seu quarto, né, 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que os magos, aqueles homens que estavam ali também, que eram contratados do rei, eles criaram uma inveja e ali ciúme e raiva ali, ficaram, como se diz, aborrecidos com Daniel, né? E ali eles incentivaram o rei a botar um decreto durante um tempo, né, necessário, que ninguém poderia adorar ou orar ao seu Deus, né? E aquele que fizesse isso estaria afligindo as ordens do rei, né? O determinado ao qual o rei tinha colocado diante de todo o reino ali, né? E a palavra do rei era
severa, a verdadeira, se a pessoa desobedecesse, era punida. E ali o rei se envolveu e aceitou a proposta. Só que eles estavam ali armando para Daniel, né? E todos nós conhecemos a história. E ali eles pegaram Daniel orando e eles entregaram ao rei. O rei gostava muito de Daniel, né? O rei tinha um agrado especial por Daniel. Então ele com muita tristeza, ele teve que cumprir o decreto e jogar Daniel na cova dos leões. E aqueles magos, aquelas pessoas ali que estavam com Daniel, eles sorriram: bom, acabou, Daniel já foi para a cova dos leões, no mínimo os leões vão devorar ele. Mas, meu irmão, aquele que tem Deus, aquele que está na fé com o Senhor, aquele que está na obediência com Deus, Deus está sempre guardando, meu. E por mais que ainda que nós tivermos desobediência, o Senhor é misericordioso, a ponto de deixar sua misericórdia sobre nossas vidas, para que nós termos tempo de nos arrependermos, né? E aí Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. Daniel passou ali o tempo todinho. Quando foi no outro dia, o rei foi lá ver Daniel, e Daniel estava vivo. Deus cegou os leões, né? E os leões ficaram mansos ali. Eles não enxergaram Daniel, não sentiam nenhum paladar, nenhum cheiro por Daniel, porque ali estava o anjo do Senhor, ali estavam os anjos do Senhor acampados na dó de Daniel. Então, esse é o nosso Deus que nós servimos. Assim mesmo, ele cegou o Faraó quando perseguiu o povo lá no deserto. Faraó estava perto do povo, vocês entendem? Ele rodeava o povo, mas não conseguia enxergar. Sabe por quê? Deus cegou o Faraó em seu exército. Como? Através de uma neblina. Deus de dia era uma neblina, porque o deserto à noite, a temperatura cai abaixo de zero, é muito frio. E à noite no deserto, Deus era uma coluna de fogo para o seu povo, para aquecer o seu povo. Vocês estão entendendo? E de dia Deus era uma neblina que cegava o Faraó e refrescava o refrigério do seu povo. Por quê? Porque o deserto durante o dia vai até, se eu não me engano, aquilo vai até 57 graus, né? Imagine um ser humano ali, não tem como, né, resistir. Mas Deus guardava. Nós vemos as maravilhas de Deus, glorificamos o Senhor por tudo que tem feito nas nossas vidas. Você pode fazer uma reflexão nessa manhã, que nosso Deus é grande, louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que também nós vemos, meu amado, louvado seja o nome do Senhor, foi Pedro. Pedro estava preso, e olha o poder da oração. Olha quando Deus nos guarda, a misericórdia de Deus nas nossas vidas, e Deus nos ouve, meu irmão. Deus, Ele está sempre com os seus olhos fixos, os seus ouvidos atentos àqueles que clamam a Ele. Então o povo começou a orar. Pedro estava preso, e a Bíblia diz, a palavra nos notifica, que naquele cárcere lá, Deus cegou aquele soldado, porque Pedro estava bem guardado ali. A guarda ali estava reforçada por causa de Pedro. Mas Deus ali, através da oração, cegou aquele soldado, abriu o cárcere ali e fez Pedro andar sobre todos aqueles soldados lá, e nenhum deles enxergaram Pedro, e Pedro saiu livremente, e Deus livrou Pedro da prisão. Você vê a grandiosidade do nosso Deus, meu irmão. Ali também nós vemos uma coisa interessante: Paulo e Silas presos. Olha só como nós oramos e adoramos nosso Deus. Nós não podemos escolher, meu irmão, murmurar, criticar qualquer coisa, mas temos que ter fé, permanecer firmes na fé com Deus, e orar e agradecer e louvar e adorar o Senhor. E ali Paulo e Silas não escolheram murmurar ou criticar a Deus,
mas eles estavam presos, acorrentados ali naquela prisão. Eles escolheram orar e adorar o Senhor. A palavra de Deus mesmo nos notifica que a glória de Deus desceu daquele lugar, cegou os soldados ali também, e ali abriu todas as celas, as compartições de celas, e todos os presos ali foram libertados. A glória do Senhor entrou naquele lugar e alcançou vidas ali naquele lugar. Vocês estão entendendo o que é a opção de adorar verdadeiramente a Deus? Porque Ele, meu irmão, nosso Deus, procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em João 8,32 diz muito bem claro, nos notifica: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão, meus irmãos, Gideão ali, vai, varão valoroso, eu sou contigo. Falou Deus com Gideão, e Gideão, com 32 mil homens, só sobraram 300 homens para confrontar com um imenso exército de 135 mil medianitas. Olha o nosso Deus como Ele é poderoso. Olha o nosso Deus como é onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E ali com 300 homens, Deus dá a vitória a Gideão. Então é Deus que nos guarda, Deus cuida de cada um de nós quando nós confiamos neles, porque a palavra dele diz: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecerão para sempre. A palavra também Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Jesus, Ele nos notificou através da sua palavra: buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando contigo nesta manhã. Glória a Deus. Nós vemos a grandiosidade de Deus na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Ali Ele alimentou multidões, era mais de 5 mil. A Bíblia nos consta 5 mil, mas ali eram homens, havia mulheres, crianças naquele lugar. Havia mais de 5 mil ali, e Jesus alimentou ali só com 5 pães e 2 peixinhos. A palavra nos notifica e nos diz que ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes. Aquele povo ficou satisfeito, sobejaram de tanto comer, né? Ali foram abençoados, não só na palavra com Jesus, mas Jesus também os alimentou. E onde Jesus está, a fartura, a bonança, a prosperidade. No barco que Jesus está, ele não afunda. Sabe por quê? Quando Pedro andou sobre as águas, aquele mar estava revolto, ondas de quase 10 metros de altura, vento forte. Jesus vem andando sobre a face das águas, no meio daquelas ondas, aquele vento, e pensaram que era um fantasma. Os homens estavam ali, né? Temerosos, ali no meio daquela movimentação do mar, ali daquele vento impetuoso. E eles viram Jesus andando sobre a face das águas. Eles pensaram até que era um fantasma. Mas Jesus, ali quando apareceu: não vos assusteis, sou eu. Então Pedro, na mesma hora, pega e olha para Jesus: mestre, se for tu mesmo, deixa eu ir contigo, vem Pedro. E Pedro, cheio de fé ali, começa a andar pela face das águas, começa a andar sobre a face das águas. Mas quando Pedro começa a olhar para os problemas ao redor, começa a olhar para aquelas ondas, o vento, Pedro começa a afundar, meu amado. E ali ainda tem um mar revolto, Pedro andando sobre as ondas, ali revoltas, aquele vento impetuoso, Pedro andando sobre as águas. Ele estava olhando para o alvo, que é Jesus. Mas quando ele começou a olhar para os problemas, para as coisas que estavam acontecendo ao redor, Pedro começou a afundar. Mas mesmo assim, Pedro pediu socorro e Jesus veio e levantou a ele. A palavra nos notifica, olha só, que quando Jesus entrou para dentro do barco, o mar se acalmou, e até o vento, aquele vento impetuoso, na mesma hora cessou, e ali houve bonança de paz, de mansidão.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. O nosso Deus é tão poderoso. Glória para aqueles que creem nele, pois é necessário aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam e o amam. E pois sem fé é impossível agradá-lo. Ali estava Ananias, Misael e Azarias diante daquela enorme estátua de Nabucodonosor. Ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles entraram para a Babilônia, esses nomes foi dado a eles, né? O nome verdadeiro deles eram Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam ali, jovens, cheios de fé, com postura, firmados na rocha ali. Eles não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor, e todos os governos e nações que passavam naquele lugar se prostraram, mas esses três não se prostraram e jogaram. Nabucodonosor pega e joga eles dentro da fornalha aquecida 7 vezes mais. O que acontece naquele momento? Aqueles homens que Nabucodonosor escolheu para jogar aquele jovem, eram homens robustos, fortes, né, saudáveis. Eles nem chegaram perto e morreram. Eles empurraram eles lá dentro, eles morreram ali mesmo. Mas quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, não jogamos 3 homens lá dentro, agora estou vendo 4 lá, e um é semelhante aos filhos dos deuses. Quem estava ali, oh glória, era Jesus de Nazaré. Ele estava ali, meu irmão. Esse é o 4º homem da fornalha. É esse que anda no meio da tua vida, no meio das aflições, no meio das suas adversidades. Jesus, o 4º homem da fornalha, está contigo. A palavra de Deus diz, aleluia, quando passarem pelas águas, elas não te emergirá, né? E pelos rios também não te atingirá também. E quando passarem pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, meu irmão, porque o Senhor é contigo. Louvado seja o nome, o Senhor é conosco, meu. É esse Deus que nós servimos, meu. Que você possa nessa manhã glorificar o nome do nosso Deus vivo, porque Ele tem cuidado de nós. Que todos tenham uma manhã abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Que Deus abençoe cada um. Amém.